Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Estou aqui gravando à noite, porque a vizinhança aqui só fica quieta à noite. E hoje nós vamos falar aqui do nosso país, né? Das regiões do nosso país. O nosso tema hoje é regionalização do Brasil. Tá? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, quando eu digo isso, que o Brasil é um país de dimensões continentais, nós estamos dizendo que ele tem tamanhos de um continente e ele tem um território imenso. Nessa foto aí vocês conseguem perceber, nessa imagem de satélite, que o país que você e eu vivemos é um país imenso, tá? E nós vamos perceber isso ao longo do nosso estudo aqui. Mas quais são as consequências disso? De nós termos um país de dimensões continentais? As consequências são que você vai ter muitos climas no país, você vai viver num território de vários climas. O Brasil mesmo tem clima tropical, subtropical, clima semiárido, clima tropical úmido. Então a gente tem uma série de climas, porque o Brasil se encontra em algumas faixas latitudinais. E isso influencia no clima, o tamanho do território. Você tem uma diversidade de relevo, então você tem um relevo acidentado, uma planície, você tem uma série de relevos por ter um país de dimensão continental, você tem vegetação variada, você tem também no aspecto social diferentes culturas. Então assim, o Brasil é um país de dimensões continentais. E também nós temos com isso, por ter esse território imenso, várias regiões. Isso torna o Brasil um país muito complexo para o mundo. Mas como assim, né, um país muito complexo para o mundo? O Brasil é muito difícil de ser estudado, pessoal. Quando nós pensamos em uma ciência geográfica, né, que é a ciência da descrição da Terra, né, uma ciência descritiva, que faz a descrição das várias paisagens, de tudo que está contido no espaço, você tem um país então que te dá uma complexidade muito grande. O Brasil se destaca nisso, por ter esse imenso território. E como a geografia é a ciência que estuda, né, as inter-relações entre o homem e o meio, por exemplo, se eu tenho um clima diversificado, também vou ter solos diversificados. Consequentemente, né, a nossa agricultura ela vai ser uma agricultura expansiva. Então a gente vai ter uma variedade na nossa agricultura. Por isso, nós temos que regionalizar o Brasil. O Brasil não pode ser um território sem regionalizações. E regionalizar implica vários desafios. Nós temos a regionalização oficial do Brasil, que é a regionalização do IBGE, criada em 1934. Depois eu vou disponibilizar um material que tem todas as datas, que tem o texto, que aí vai ficar um pouco mais fácil para você internalizar esse estudo aí. Mas a primeira proposta de regionalização é essa aí. Quer dizer, essa é a regionalização oficial. Beleza? Os critérios que eles usaram, né, para regionalizar são as 5 macros regiões do Brasil. Tem a região norte, região nordeste, o centro-oeste, o sudeste e a região sul. Como é que eles chegaram à conclusão que o Brasil poderia ser regionalizado em 5 macros regiões? Essa pergunta ela cai muito no Enem, ela cai muito nas provas de vestibular. É o seguinte, regionalização implica em algumas coisas. A principal que ela implica é quando nós vamos regionalizar, o que nós temos que fazer? Nós vamos agrupar porções do espaço geográfico que têm características semelhantes. Como assim, professor? Eu vou agrupar um espaço que tem características iguais a outros espaços? Isso, por exemplo, a região norte. Qual é a característica destes estados da região norte que faz essa região ter espaços semelhantes? A própria floresta amazônica. Então ela tem ela que dá essa característica. Por isso que eu chamo essa região norte de a região amazônica, por causa das características do clima e da vegetação. Essa é uma das características, mas existem outras, né? Essas características semelhantes são agrupadas a partir de alguns critérios. Então esses critérios é que nos ajudam a regionalizar um país. Mas eu também posso usar critérios econômicos, tá bom? Existem vários outros critérios.
Cada estado nessa regionalização, cada estado, aqui vocês podem ver, eles vão estar apenas em uma única região. Por exemplo, o estado de Minas Gerais está toda na região sudeste. Eu não posso ter parte do estado de Minas Gerais dentro do centro-oeste ou na Bahia, que é no nordeste. Então, o primeiro critério é esse. Eu tenho um estado, tá? Por exemplo, São Paulo não pode fazer parte da região sul, tá bom? Dentro do critério do IBGE. Nós estamos ainda analisando o critério do IBGE, sendo que nós temos 3 formas de regionalizar. A usada é essa, região do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A imprensa usa essa regionalização, a política, tá bom? O segundo critério que eu uso, um critério de população, característica populacional. Também uso o terceiro critério, que são os aspectos culturais. Então, cada região tem um aspecto cultural diferente. Cada região tem um estilo, o povo tem um estilo diferente. O povo gosta de uma certa música diferente. É claro que isso não é uma coisa totalitária. Tem pessoas aqui no norte que gostam de um estilo de música, por exemplo, uma cultura que uma pessoa do sul também gosta. Mas, no geral, os aspectos culturais históricos também fazem parte de cada região, beleza? E também os aspectos naturais. Por exemplo, região norte, uma região mais úmida, uma região mais quente, muita chuva. O centro-oeste eu tenho nessa região um aspecto natural, o cerrado típico. No sul eu tenho um clima mais frio, tá bom? No sudeste eu tenho, por exemplo, uma região mais rica, industrializada e por aí vai. São os critérios que a gente usa. Mas também, depois da região sudeste, aí nós temos, depois da regionalização do IBGE, nós temos uma outra regionalização, que é uma regionalização proposta pelo Pedro Pichas Geiser. Depois eu vou mostrar no slide que eu vou deixar lá o material, tem lá a foto dele e tudo. Ele propõe regiões geoeconômicas. Quando te perguntarem, por exemplo, em qual região você mora, aí você tem que ver na prova qual é a pergunta, se é na regionalização do IBGE ou se é na regionalização do Pedro Pichas Geiser, que é a regionalização geoeconômica. Se for na regionalização do Pedro Pichas Geiser, nós estamos na região centro-sul, tá vendo? Se for na regionalização do IBGE, nós estamos no sudeste. Então, vamos analisar aqui juntos qual que é a ideia dessa regionalização. Por que esse senhor, propôs essa regionalização? Para ele, essa regionalização, ela facilita o estudo na compreensão do espaço geográfico brasileiro. Por exemplo, o espaço geográfico brasileiro, como a gente disse, é muito extenso. Então, para ele seria mais fácil dividir o espaço em 3 macro-regiões. Isso ficaria, eu aglutinava todos os meus estudos nessas 3 macro-regiões. Beleza? Nessa regionalização, aqui tem uma outra foto dela aqui. Nessa regionalização, outro mapa, você pode agrupar um maior número de estados dentro de uma mesma região. Então eu tenho, dentro da região centro-sul, eu tenho vários estados, tá vendo? O estado de Minas Gerais, de São Paulo, todos os estados do sul, parte dos estados do centro-oeste, todos estão no centro-sul. E na região amazônica também eu tenho estados que são do IBGE tradicionalmente, que são do centro-oeste, que estão na região amazônica. Ele usou esse critério aí, tá? Porque é um critério econômico. Diferente da classificação do IBGE, que regionaliza, vamos voltar lá, o Brasil assim, tá bom? Então, assim, qual que é a diferença, então? Por que ele fez isso? Por exemplo, eu tenho parte de Minas Gerais, você vê que na regionalização do Pedro Pichas Geiser, ele não respeita aqui os limites do IBGE. O estado de Minas Gerais ele está dentro do centro-sul e ele está dentro do nordeste. Ele entende que
o norte de Minas tem características semelhantes com o nordeste do Brasil, características climáticas, econômicas, diferente da parte central de Minas e outras partes que têm características com o centro-sul, características geoeconômicas. Essa é a grande diferença que ele usa das outras regionalizações. E nós temos, por fim, a última regionalização. Essa regionalização ela é interessante porque ela é bem diferente das outras duas. E ela usa, essa regionalização foi proposta por esse geógrafo chamado Milton Santos. Esse geógrafo ele divide o Brasil em 4 grandes regiões. Vou falar um pouquinho do Milton Santos. Esse foi o maior geógrafo que o Brasil já teve. Ele ganhou vários prêmios, não só no Brasil, mas mundo afora. Ele já ganhou alguns Nobéis aí da geografia mesmo. E ele divide o Brasil em 4 grandes regiões. Região amazônica, tá em verde aqui, a região nordeste, a região centro-oeste e o diferencial, região centro-sul. Região concentrada, desculpa, região concentrada. Na região concentrada, eu tenho o Sudeste e o Sul unidos. Por que ele fez isso? Quando ele propõe essa regionalização concentrada, o que ele quer nos chamar a atenção? Qual que é a ideia aí? Quando ele propõe essa regionalização, ele quer que nós entendamos que existe uma grande disparidade nas regiões brasileiras. Ou, trocando por miúdos, nós poderíamos dizer que existe uma grande desigualdade nas regiões do Brasil. E é ele que usou aquele termo, existe vários Brasis dentro do Brasil. Então, ele quer dizer que existe uma série de fatores nesta região concentrada, tá? Que não são encontradas em outras regiões do Brasil. Por exemplo, esses exemplos é bom você prestar bastante atenção. Essa região concentrada aqui do Milton Santos, ela concentra a maioria das indústrias. É claro que nós temos indústrias espalhadas também no nosso país, mas não são iguais às indústrias que nós temos, o parque industrial que nós temos aqui na região concentrada. Ela aglutina também a maior tecnologia, essa região concentrada do Milton Santos. A maior parte da população também está aqui nessa região concentrada. Está vendo que sempre ele usa esse termo? Região concentrada. Concentra toda a riqueza, concentra grande parte da riqueza, 80% da riqueza do Brasil está nessa região. Beleza? Maior população, as maiores faculdades. Então tudo está aqui nessa região concentrada no Milton Santos. E o que ele não quis dizer aqui, né, entre outras coisas, que não existe riqueza nas outras regiões, mas que a grande parte da riqueza está aqui. E os níveis, né, que essa região aqui chegou, as outras regiões ainda não chegaram. O nível tecnológico, industrial, mesmo por causa das características de cada região. Então, pessoal, esse é o estudo de hoje, tá? Vou deixar um material para vocês aí, um material mais completo, com mais imagens, com mais mapas, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem uma noção geral. Essa matéria, essa questão cai muito no Enem, então fiquem ligados. Até mais.